Podcast, o podcast da cervejaria WCats. Essa tá muito boa, né, cara? Fiquei com esse corte. Eu queria um zoom com uma tela touch para eu cutucar vocês, assim. Esse é muito maneiro. Oi! Ai, porra. É tipo, au! Estamos começando mais um Podcats, o podcast da WCats. Tudo bom, galera? E aí, como é que estão aí as quarentenas de vocês? Como é que vocês têm feito aí tudo, as tarefas? Como é que estão as coisas? Sei que o Jimmy aí está acumulando muita louça, né, Jimmy? Não acumulo nada, não. Eu deixo a louça, eu lavo a louça de noite, aí eu chego de manhã na pia e tem uma louça nova lá. Eu não sei o que acontece naquela cozinha. E, aliás, se você estiver assistindo isso e acontece a mesma coisa com você, deixa no comentário aqui embaixo do vídeo. Queremos saber de você como é que se comporta a sua louça nesse esquema de reprodução noturna. E o lixo, o Marcelão que está dormindo até aí com aquele flash mop, né? Lúcia deve estar reclamando pra caramba, né? Deve estar incomodando pra caramba o flash mop aí com vocês no quarto. Crise conjugal total já. E comprei outro ainda, então piorou tudo. Mas aqui seguimos rígido aí, firme na quarentena. Acho que todo mundo tem que continuar também, independente das flexibilizações que estão acontecendo aí, né? Cada um tem que cuidar de si para cuidar do próximo também, né? Na casa do Jimmy, problema com a louça noturna, para mim aqui é o lixo, cara. Tem me surpreendido com a quantidade de lixo que é fabricado aqui, sim, quase que uma geração espontânea, cara. Acho que tem a ver, a gente está muito mais em casa, né? Isso. Daí a gente vê coisas que quando a gente está na rua a gente não vê. E alguns pedidos que a gente faz de várias embalagens, né? Então tem me incomodado muito a produção de lixo aí nessa época. Cara, Fala, Luizão. Então, o lixo, cara, a gente tem que perceber que o lixo é nosso, né, cara? Assim, as pessoas têm não tem esse conceito, né? Acha que o lixo, assim, da porta para lá, o lixo não me pertence mais. O lixo é uma extensão de você, uma extensão da sua casa e o teu modo de vida, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado até de comprar, qual embalagem comprar, um monte de coisa. A gente tem que ter muito cuidado com o lixo, cara. É isso aí, com certeza. Isso é importante, né? Mas pensando sempre, né, esses perrengues que a gente está passando aí nessa quarentena aí de lixo, de louça, que todo mundo está enfrentando, né? Saber que a gente vai sair dela. E aí isso leva para o nosso tema de hoje, que são viagens, gente. As viagens que a gente não está podendo fazer agora, né? Que a gente está impedido de poder viajar. Eu sou um cara que viaja muito, né? Viajo não só a lazer, como a trabalho também, né? O Jimmy também viaja bastante, todo mundo aqui. Marcelão, eu acho que é o cara que mais viaja aqui desse grupo, né? Luizão também. Gente, o nosso tema é viagens. E aí eu queria saber de vocês qual foi a viagem mais maneira que vocês já fizeram. Fala aí, Luiz. Cara, essa aqui, cara. Ó. Cidade do México? Conta essa Cidade história. do México. Cara, Cidade do México foi impressionante para mim. Eu ia só para os Estados Unidos, a gente ia fazer Califórnia só e tal, aí a gente falou, a gente sempre gosta de fazer, isso é uma dica legal, a gente sempre gosta de fazer um contraponto, metade num lugar, metade no outro, e, se possível, bem diferente um do outro. Aí a gente viu que, México ali pertinho, fomos ao México. Sem pretensão alguma, cara, fiquei impressionado com a Cidade do México, o povo super acolhedor, a cidade belíssima, a cultura, o artesanato, quer dizer, cara, minha casa é repleta de coisas do México, não é à toa. Eu comprei até um Shrek calavera, sabe, mó barato e tal. E assim, eles, um povo extremamente acolhedor, um país lindo. Cara, eu fui a Teotihuacan, que é assim, a 30 quilômetros, que você vê a cultura maia, a cultura inca e tal. Você come bem, alta gastronomia, cara, e um povo, a gente foi muito na área popular e tal, e como é bonito, como é alegre o povo, sabe? Então, para mim, foi surpreendente, cara. Olha só, tem até, comprei até as calaverazinhas, eu tenho um monte de coisinha do México. Legal.
Eu sei que essa não pode nem tocar, na verdade, né? Pois é, a Adriana não sabe que eu peguei, entendeu? Senão eu estava ferrado aqui. Então é isso, a Cidade do México foi surpreendente. Museus maravilhosos, enfim. Tem um museu de antropologia lá que é o maior do mundo. Eu fiquei 2 dias dentro do museu e não consegui ver o museu todo. Então a Cidade do México é a dica. Cultura, lazer, entretenimento e o povo muito acolhedor. E é engraçado que você, quando vai para outros museus também famosos no mundo inteiro, tem coisas legais do México, né? Sim. Coisas arqueológicas do México. E eu que sou arquiteto, é surpreendente como eles eram evoluídos em termos de arquitetura. Antes de muita coisa foi inventada, entendeu? Por exemplo, tem um batente de porta e tal, e isso foi criado historicamente, tipo, 3.000 anos depois do que já tinha no México. Então não foi criado 3 anos depois, foi criado antes, entendeu? É muita coisa bacana, muito legal. Sim, você tem alguma dica? Cara, por exemplo, a minha dica é o seguinte, você ficar num bairro que, assim, às vezes a pessoa fica no centro e tal, é uma cidade, lá é essencialmente turístico demais, é como se, mal comparando, como se for Buenos Aires e ficar no centro. É melhor você escolher um bairro mais residencial, mais acolhedor. Eu fiquei em La Condesa, que é um bairro tipo Zona Sul e tal, e lá tem uma vida mais calma, a galera mais calminha e tal, e você se desloca ao centro e tal, que é belíssimo e tal, aquela coisa popular. E o que eu gostei muito de lá é justamente assim, o povo muito acolhedor, o povo muito querendo te ajudar, o povo sempre alegre, querendo mostrar a gastronomia, querendo mostrar o modo de vida deles, entendeu? Cara, é passear pela cidade. Fica a dica, Cidade do México, puta, não tem aquele negócio, cidade violenta, uma cidade suja, uma cidade... Cara, isso é tudo estereótipo, é tudo bobeira, é uma cidade mais organizada que o Rio de Janeiro, mais acolhedora que o Rio de Janeiro e muito menos violenta que o Rio de Janeiro. Pô, e para quem é daqui, então, tira de letra, né, cara? Porra. E Marcelão, você, cara, você é um cara que eu acompanho as viagens no Instagram, você e Lúcia aí, gente, são viagens espetaculares, né? Vocês são pessoas, né, como todos nós 4 aqui, né, que gostam de comer, de beber, né, e postam bastante. Então, cara, queria saber da sua viagem aí. Beleza. Jimmy quer falar alguma coisa antes? Não. Eu não gosto de comer e beber, não. eu quando fala em viagem, né, cara, sempre vem na minha cabeça, em caso de despressurização, máscaras iguais a essa cairão do compartimento, cairão do teto, cabeça, puxe uma para si, coloque no rosto sobre o, né? Então já vem logo essas coisas na cabeça, né, bicho? Muito bom. Mas aí, assim, Marcelão, uma dica de viagem maneira, assim, eu não vou dar dica de lugar, diferentemente do Luiz, eu vou dar dica de uma parada diferente que a gente já fez em 2 viagens e que eu curti mesmo, que foi viajar de motorhome. Então, em 2006, nós fomos, era a Copa da Alemanha, né? Nós passamos 3 semanas lá com o motorhome, a Lúcia e eu, né? E foi muito legal. E ano passado a gente esteve na Nova Zelândia com o motorhome também. Ficamos 2 semanas na parte sul, né? E com o motorhome lá foi um pouquinho de perrengue, porque a direção é do lado direito, né? Então você já está dirigindo aquele um caminhão, né? Você está dirigindo um caminhão, né, cara? E ainda mais do lado direito, e num dos últimos dias da viagem, antes de entregar, eu resolvendo uma cidadezinha que era uma serra, que parecia tipo assim, Rio Petrópolis de 2 horas, sacou? Então, assim, toda hora eu achava que ia passar um caminhão e levar a traseira do motorhome. Mas no geral, o motorhome é muito confortável, ele te dá muita flexibilidade para viagem. Você gostou do lugar, você para, não gostou, você segue, porque você está com sua casinha ali, né, cara? E te livra de uma parte que eu acho chata da viagem, que é aquele check-in, check-out de hotel, né? E outras, às vezes você está numa estrada ou num lugar lindão, cara, que você não estava nem sabendo que existia, você curtiu, viu um lago, viu um parque, não sei o quê, você para ali, faz um piquenique, faz o que você quiser. Então, minha dica, assim, é quem tiver a oportunidade, na Alemanha funciona muito bem, na Dinamarca funcionou muito bem, pelos Estados Unidos funciona muito bem também. Uma viagem de motorhome, bota no currículo aí que vale a pena. Pô, obrigado, boa dica. Boa dica. Como esses aí, né, cara? O que acontece? As estradas são boas.
né? Não, e você tem toda né? uma ínfra para motorhome, que é cultural, né? Você tem que ver qual país que isso é cultural para poder aproveitar essa infra, né? E de poder parar à noite no local, seguro, né? Porque você tem que ligar o motorhome na energia, na água, enfim. Isso aí. E ter opções de motorhome diferentes para tamanhos diferentes de famílias também, né? Muito legal. E só para concluir, o cuidado com isso aí que o Jimmy falou é muito importante, porque a nossa carteira normal, né, de habilitação não dá direito a dirigir todos os tipos de motorhome. Ela tem uma limitação, acho que até 4 toneladas, 2 toneladas, eu não lembro agora. Tem que dar uma checada antes do aluguel. Boa dica. Sempre que for viajar, passar no... Porque aí tem que ver a Coordenação Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para ver a sua carteira para fora também. Tem uma carteira internacional. São processos fáceis de fazer, tem tudo online, mas é sempre bom verificar antes de viajar também. Jimmy, e você? Dica, cara, eu tenho assim, até duas das viagens fora. Assim, eu viajo muito pelo Brasil, na verdade, a trabalho. E aí, Brasil, para mim, qualquer lugar que você puder ir no Brasil, vá, porque as experiências são inacreditáveis. Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste é incrível. Mas, assim, fora do Brasil, Buenos Aires foi uma experiência muito gratificante. Eu gosto muito também. Eu vou falar um pouco diferente do que o Luiz falou. Assim, aí tem cidades, eu concordo muito de você ficar no bairro residencial, mas Buenos Aires é um pouco atípico, né? Você tem tudo muito perto. O conselho que eu posso dar é assim, você entendendo a cidade, você olhando o mapa dela, que é uma coisa de nerd, que o Marcelo está aqui embaixo, aprender com ele, olhar o recurso tecnológico hoje, olhar a cidade antes. Buenos Aires tem uma estrutura de metrô que é fantástica. Então, o que a gente fez... Antiga pra caramba. Antiga pra caramba, mas que, cara, que é uma... Como é que chama? Enfim, é uma rede tipo gigantesca. Você vai para qualquer lugar de Buenos Aires de metrô. Os poucos que você não vai de metrô, você se resolve no Uber, no táxi, numa coisinha aí muito pontual para ir de um pedaço para o outro. O que a gente fazia, eu acabei ficando no centro, mais perto da zona portuária. E, infelizmente, Porto Madeiro estava em obra na época, tinha muito tapume, mas deu para a gente rodar lá a parte nova. E aí, o que a gente fazia? Pegava o metrô dali, escolhia um bairro e ia até o mais longe possível e voltava a pé, andando para o hotel. Então, a gente andou uma média de 14 quilômetros por dia, no barato. Uau. Eu conheço hoje, a gente fez uma semana de Buenos Aires, eu conheço absolutamente todos, a gente conhece todos os museus de Buenos Aires. Todos. Até aqueles pequenininhos que são umas casinhas antigas, que tem um museu muito específico de alguma pintora, a gente foi. Então, eu fiz um mapa, aprendi com o Marcelo, no Google, antes, e a gente foi descendo e andando. E aí a dica de viagem, assim, deixa de ser preguiçoso e anda, porque andar é o que te vai trazer essas coisas que não estão no currículo da CVC, da Maçãs, das operadoras de turismo. Eles têm lá as coisas que eles têm que vender, porque é o que todo mundo quer conhecer, e tem que conhecer tudo que todo mundo quer conhecer, mas tem essas preciosidades, essas pérolas que são muito particulares de cada lugar, e vale a pena. E aí a última viagem que eu fiz, na verdade a mais recente, antes de começar a pandemia, foi em Istambul. E aí, meu amigo, a gente está falando de uma cidade com mais de 1.800 anos de idade, e não tem como você... Eu não consigo começar a descrever Istambul, as mesquitas, eu fiquei 5 dias lá também, eu fui a trabalho, fui atender uma palestra, fui coletar material para escrever pauta e matérias, mas assim, eu consegui andei a mesma coisa que eu andei em Buenos Aires, eu escolhi fazer tudo a pé, porque é muito mais interessante você atravessar a ponte, Istambul é dividido em 3 grandes regiões da Europa, na questão do lado árabe, e o lado realmente onde é a Turquia, né, o grosso da massa geográfica. E, cara, assim, é história. Muito legal. Ali é a história que está no livro. E detalhe, está em todos os livros. Está no livro de arte, está no livro de gastronomia, está no livro de tudo que aconteceu no mundo, numa das cidades que estava na construção da nossa história como civilização. Então, 2 dicas eu preciso passar, desculpa furar o roteiro, mas Buenos Aires é um lugar maravilhoso, fantástico, uma preciosidade nossa da América Latina, e Istambul é uma preciosidade nossa do mundo, que não é uma viagem cara, pelo que se considera de viagem para a Europa e tal, você consegue fazer recurso. Uma dica que eu dou para quem é do meu tamanho,
O business class nem sempre é legal, porque aquele espaço ali é limitado a uma pessoa de 1,80 m e pouco. Então, você vai deitar, mas você está numa cabine fechada, então não é legal. Aquele premium economic é melhor. É uma poltrona gigantesca e aí você tem um espaço melhor para você lá e cá, o braço da cadeira é só seu, você não está dividindo com ninguém e é muito mais barato do que você pagar uma business. Pô, boa dica, hein? Bela dica. Bom, gente, vou dar uma viagem mais maneira que eu fiz, cara. Foi uma viagem que eu fiz sozinho, eu não conhecia a Luciana ainda, e foi em 2002, onde eu passei 5 semanas na Península Ibérica. Eu saí do Brasil já com carro alugado, desci em Lisboa, aí já saí do aeroporto de Lisboa de carro, né, motorizado, e aí eu fiz uma viagem que foi... fiquei um tempo em Lisboa, depois eu desci, né, desci, fiz toda a parte ali, margeando ali o Mediterrâneo, cruzei a fronteira, entrei para a Espanha, fiz toda aquela parte de baixo de Andaluzia até Barcelona, tudo isso de carro. Depois eu voltei por dentro, né, Barcelona, Madrid, ali no meio, voltei, cruzei de novo a fronteira da Espanha para Portugal e voltei para Lisboa, passei mais uma semana em Lisboa. Essa foi uma viagem muito maneira, né? Foi uma viagem sozinho, 2002, e foi uma viagem espetacular. Por quê? Porque eu fiz ela toda com albergue, sabe? Albergue da juventude. A gente, às vezes, tem uma imagem meio ruim do albergue, mas, cara, funciona muito. Eu costumo dizer que era a viagem eu tinha 40 anos na época, né? E eu costumava dizer que era assim, cabeça de 20, carteira de 40, né? Porque eu ficava em albergue, mas eu ficava em albergue com carro alugado, né? Então, foi fantástico, porque eu conheci uma galera que eu não conheceria se eu tivesse fazendo a viagem com alguém. Então, foi interessante também esse aspecto. E, cara, conheci lugares maravilhosos. Quando você está de carro, eu não estava de home office, mas eu fazia o seguinte: como era albergue, toda cidade tem albergue, e tem uma facilidade muito grande de você ficar no albergue, eu não antecipava. Eu ia para a cidade, quando eu chegava na cidade, eu procurava um albergue e me hospedava. E aconteceu de algumas cidades eu chegar e não ter, no albergue, não ter um quarto disponível, eu ficava num hotel, sem problema nenhum. Isso estava previsto, né? Então, cara, foi muito bacana, porque você faz o seu horário, você faz o seu itinerário. Você, por exemplo, eu conheci umas cidades que, se eu fosse fazer um roteiro mais convencional, eu não teria conhecido, né? E Cádiz, por exemplo, uma cidade espetacular, trimilenária, que eu conheci. Jerez de la Frontera, Jerez, né? Uma cidade não só pela bebida, né? Dom Pepe, o Jerez todo, bebi manzanilha em tonel de 300 anos, num lugar que vende manzanilha, que é o destilado deles, fermentado deles, na realidade. É tipo uma cidra, é o fermentado deles de maçã. Não apenas o barril tinha 300 anos, mas o local onde eu estava comprando, estava no balcão, pequenininho, funcionava há 300 anos, né? Então, essas coisas são muito legais. E lá em Jerez, foi uma coisa interessante, que lá fica a Real Escuela de Maestrança Equina, alguma coisa assim, que é aqueles cavalos
marchadores, manga larga, que fazem aquelas danças de andar de lado, de andar em pé e tal. Cara, ia ter uma apresentação deles 3 dias depois. Gente, vamos combinar. Jerez é uma cidade que você conhece em um dia, né? Não dá para ficar 3 dias, né? Hã? Não dá para ficar 3 dias esperando, né? Eu fiquei 3 dias. Cara? Mas aí que é legal, que é bom que você fica na cidade pequena, aí que você tem que ficar mais, entendeu? Porque aí você fica bom local, entendeu? Você fica ao local. Exatamente, foi o que aconteceu, né? Então, cara, eu chorei vendo aqueles cavalos, cara, porque é muito bonito. E milenar não é, mas é secular, né? Então, assim, Não, e é imponente, é lúdico, é tudo, né, cara? Os cavalos são gigantes, enfim. Exatamente, né? E outra coisa que nessa viagem que eu fiz também, não quero nem puxar a discussão aqui, né? Mas eu assisti uma tourada, né? Em Sevilha, né? Assisti em Sevilha. Gente, metade da Espanha é dividida, tá? Metade é a favor, metade é contra, tá? Eu acredito que eu sou contra também, mas é lindo de ver, né? É lindo de ver. Padilha, como é o próximo tema, por favor? Isso que eu ia falar, porque na realidade essa é uma pergunta até para o Marcelão aí, né? Como é que você organiza uma viagem antes? Porque, sabe, não dá para você chegar num lugar e falar assim, que museu que tem aqui, né? Hoje em dia você consegue organizar muito facilmente com internet, com tudo, e né, de nós 4 aqui, eu acho que quem mais viaja a lazer, eu viajo muito, mas viajo mais a trabalho. Quem viaja muito a lazer aqui é o Marcelão. Marcelão, como é que você organiza aí tua viagem antes? Antes de desinfecção aí, tá? Momento limpeza. Então vai de novo. Agora, pô, porque senão vai pegar em mim aqui, cara. Então, acho isso importantíssimo, né, Padilha? Porque seja se a gente está viajando no Brasil ou se a gente está fora, né? É sempre um investimento, né? Uma viagem, e às vezes o tempo não é suficiente para tudo que você quer fazer. Então, assim, definir as prioridades do que você quer conhecer, não dá para abraçar tudo de uma vez, né? Antigamente a gente fazia viagem pingando em vários países, não sei o quê. De uns tempos para cá a gente tem preferido muito mais focar num país só. Normalmente, quando não dá para deslocar de trem, a gente aluga um carro, né? E aí vai traçando um roteiro dentro de um país só, viagem de 2 ou 3 semanas, assim, época de férias, né? E aí a gente aproveita muito mais daquele lugar e conhece coisas belíssimas, né? Então, assim, a gente tem muita facilidade. Antigamente era mais difícil, né? Mas existiam aqueles guias, aqueles livros que eram guias de cidades, de países, não sei o quê, que ajudavam bastante a planejar. Pode levantar, que eu sei que está todo mundo com guia aí, velho. No final falaremos. Então, esses guias são fundamentais. Antigamente a gente carregava esses tijolões para lá e para cá, né? Hoje em dia ainda acho que os guias são muito válidos, né? Mas já quase tudo você consegue baixar. Você está com ele no celular, no seu laptop, no notebook, seja lá o que for. E vários sites, né? Os sites e blogs especializados em viagem, tem muitos excelentes aí, que vale a pena a gente consultar para definir. Então, vocês estavam me zoando aí dos meus mapinhas do Google, né, cara? Eu gosto mesmo, eu programo tudo, vejo distâncias, tenho ideia até de abastecimento, para não passar perrengue de ficar sem gasolina em alguns lugares, né? A viagem da Nova Zelândia que eu comentei, tem trechos lá que você não tem facilidade de abastecimento de combustível, né? Então, assim, e focar no, por exemplo, museus, né? Vocês falaram de museus aí, pô, importantíssimo, museus. Recomendo também quem tiver condição de ir a Berlim, conhecer o Museu do Pergamon, tem uma chamada Ilha de Museus lá, né? O Museu de Pergamon tem um acervo belíssimo das culturas antigas, Babilônia, Egípcia, Mesopotâmia, né? Essas coisas todas. E aí você tem que se ligar com o horário, com essa coisa toda, né? Tem dias que os museus são gratuitos, né? Você já pode, às vezes, comprar o ingresso, fazer sua reserva pela internet. Então, hoje em dia, você tem várias facilidades para programar. Então, assim, focar onde você quer ir, né?
tentar selecionar dali o que você achar de melhor, pesquisando muito em sites, em blogs assim, de viagem, leitura de revistas também, eu acho sempre válido, né? E desenhar mesmo, dia a dia, mais ou menos o que você pretende fazer. Claro que você pode fugir daqui ou dali, acontece um imprevisto. Uma vez em Paris, a gente estava lá, tinha greve na Torre Eiffel, então, assim, tinha que fazer outra coisa. Vale a pena sempre ter uma cartinha na manga também para algum imprevisto, algum feriado que você não se tocou, que é feriado naquela cidade, aquele dia, né? Então, assim, você sempre tem que ter uma carta na manga com relação a isso. Mas acho que hoje em dia, com a variedade de opções que a gente tem de buscas e pesquisas, isso está ajudando muito, né? Então, assim, mas planejar eu acho fundamental, fazer teu dia render. Cara. Principalmente, a gente já se deparou uma vez na Capela Sistina, chegamos lá, ela estava fechada. Entendeu? Quer dizer, uma pesquisa melhor sobre aquilo, a gente não teria dado esse mole, entendeu? Uma pista que a gente parou para comer, comia na volta, pô, entendeu? Então, assim, essas coisas eu acho que vale a pena a gente estar atento aí e se programar, né? E isso que o Jimmy falou também acho muito legal, caminhar pelas cidades, né? Você tem uma interação. Caminhar, cara, caminhar. Caminhar. Metrô é legal de usar? Pô, claro que é às vezes, mas quando você puder andar pela superfície e ver as coisas, dê preferência a isso também, assim, ver o dia a dia, de como a cidade respira, né? De como que ela funciona, acho muito legal. Eu queria ouvir do Jimmy, né? Porque assim, o Marcelão acho que é o que mais viaja a lazer aqui, mas sem dúvida nenhuma o Jimmy é o que mais viaja aí a trabalho, né? Impressionante. Você, cara, né? Que agora a gente está na quarentena, você está em casa, mas cara, você, ou seja por causa da TV, ou seja por causa dos eventos, você está em lugares super inusitados, entende? Então, assim, sei lá, Lençóis Maranhenses a Parques de Águas no Centro-Oeste, a 2h40 de Cuiabá, por exemplo, Nobres. Cara. Então, dá aí umas dicas, né, para as pessoas de viagem, assim, de arrumação de mala, bagagem, hotel, sei lá, você que é um cara que está o tempo inteiro com o pé na estrada. Tem uma coisa que assim, eu gosto muito, eu não era tão organizado, mas é uma coisa que, para diminuir tempos, inclusive de check-in, check-out de hotel, de aeroporto, você tem que aprender a fazer, porque é impressionante como as pessoas, por mais que elas viajem, parece que elas estão no aeroporto pela primeira vez na vida. Elas nunca sabem para onde ir, nunca sabem para onde andar. Parece, sabe revoada de pombo? Você olha de cima, se você planificar a revoada de pombo, são as pessoas andando no aeroporto. Não tem a menor direção. Assim, eu concordo que a sinalização não é das melhores. Isso é mundial, não é só nosso, não. Mas, enfim, se organizar, uma das primeiras coisas, checklist. Bota num papel tudo o que você precisa. A questão da mala, vamos lá. Antes de eu falar isso, eu queria, na verdade, propor... Temos um joguinho hoje, senhoras e senhores, que estão assistindo o nosso podcast. A nossa cerveja, inclusive, do Desafio Criativo que está acontecendo simultaneamente a esse processo aqui da WCATS, é 7 vidas. São 7 vidas, mas nesse vídeo, apenas um erro. Quem conseguir identificar o erro numa das 4 janelas do nosso podcast vai ganhar vai ganhar umas 7 vidas da WCATS. Então, identifica o erro, coloca nos comentários. Quem responder primeiro... No final vai ter revelação? No final vai ter revelação ou não? Não, a revelação... sim, a revelação... Só no próximo episódio. No próximo episódio. E a gente vai falar do próximo episódio também daqui a pouco. Isso. Mas a checklist é importante isso. Então, se você tem uma viagem, como eu faço muito, bate e volta, por exemplo, aí você vai São Paulo para dar aula ou São Paulo para fazer uma gravação que vai ser de madrugada e eu volto no dia seguinte, aí você tem uma quantidade de roupa, né? Você leva uma cueca extra, você leva uma calça só que você vai usar, que você não precisa de uma calça para trocar no dia, leva as 2 camisetas dos 2 dias e mais uma camiseta extra, e aí sobrou um espacinho na mala, você coloca mais um extra de cada para garantir, porque a gente nunca sabe, um molho de tomate no restaurante italiano, né, pode estragar o seu visual. Eu trabalho muito com isso, eu vou dar aula, então no meu sempre tem meu dolman para dar aula, tem um avental para trabalhar, tem o meu kit de faca se eu for cozinhar. Aí eu vou precisar despachar o kit de facas, por exemplo. Então eu tenho que me atentar com isso. Então, quando chega no aeroporto, esteja com o seu documento já fácil de pegar no bolso. A sua carteira está ali na mão, do lado.
Se você tiver usar só o telefone, já deixa ou printado ou na primeira janela do aplicativo o seu código, o seu QR Code do embarque. Ajuda os funcionários e ajuda todos os outros passageiros, porque você é um que vai ficar na fila reclamando, porra, demora essa família, não sabe? Se você não estiver organizado, você vai ser alguém que alguém está reclamando atrás de você. Exatamente isso. Foi o que o Marcelo acabou de falar. Assim, a gente vive numa era onde a tecnologia traz todas as facilidades do mundo. A gente precisa se organizar, se ambientar nessa tecnologia e aproveitar ela para o nosso benefício, porque quanto menos tempo você gastar nessas coisas, melhor para você, melhor para os funcionários, melhor você vai ser atendido e mais tempo você tem para fazer as suas coisas. Você consegue chegar no aeroporto com tempo sobrando. Aí você tem uma lojinha para olhar, um livro para ler, coisas que você não faz em casa, como no aeroporto você não está no conforto da sua casa, você consegue aí ler um pedaço de um livro, você consegue ver um pedaço de um vídeo que você está pendurado para ver há muito tempo, que é o que eu faço. Eu estudo muito em aeroporto, então é muito bom aproveitar esse tempo. Eu sempre chego antes, porque fazer nada em casa, fazer nada no aeroporto eu não perco o voo. Em casa eu perco, se eu fizer nada. Então eu vou para o aeroporto, tenho sempre um livro na mochila, eu tenho sempre todos os meus documentos, tudo separadinho, bonitinho, do mesmo jeito. Então, quando eu chego para falar com a atendente, eu já estou com tudo na mão e já entrego tudo de uma vez. Muitas já olham assim, uau, obrigado, né? Tipo, me ajudou. Eu levo 1 minuto para fazer meu check-in. A mala já está pronta, já chego com ela etiquetada. Tem um monte de companhias que estão melhorando essas coisas. Mas, assim, checklist é a primeira coisa. Tudo que você precisa, faz isso com uma semana de antecedência, porque cada dia que passar dentro dessa semana, você vai lembrar de uma coisa que, se você deixar para fazer no dia de manhã da viagem, você vai esquecer. Olha, você vai gastar um dinheiro lá para comprar de novo e vai ter 2 coisas que você não precisa. Depois que mudou o negócio do valor, que a gente passou a pagar por todas as malas, e aí todo mundo agora quer levar a vida dentro do avião, isso virou um problema, né? Porque você não tem mais aquele espaço em cima das cadeiras, nunca acomodou uma mala. O BIM agora virou o compadre, cara, ninguém fica tochando aquela porra lá, puta. Não, são 170 pessoas num avião de carreira grande desse, um A320, tá? Nunca coube 170 malas lá em cima. É inviável. Só que aí a pessoa fala, vou ter que pagar pela mala, não vou despachar, ou não vou levar comigo. E aí eu acho uma coisa um pouquinho egoísta também, mas enfim, não vou entrar nessa Marcelão quer falar aí, Marcelão? Aí, assim, eu só despacho quando é necessário, porque eu carrego faca para trabalhar. Eu não faca, né? No avião. Então aí eu sou obrigado a despachar. Eu despacho sempre, tá? Eu independente. Não despacho não. Eu despacho sempre. Só quando tem necessidade, senão não despacho não. Marcelão queria falar aí, Marcelão. O que eu ia falar, esse negócio aí de levar na mala o mínimo estritamente necessário, umas coisas que eu passei a fazer, né, cara? Tem o hábito de levar aquelas calças que já tem fecheclé e vira bermuda, saca? Então tu passa o dia com aquilo, se de noite precisar em algum lugar, tu tem que botar a calça, alguma coisa, às vezes tem um lugar que só deixa você entrar de calça, então você pega o fecheclera ali, bota, e normalmente elas são de um tecido que é fácil de lavar e de secar, camisa, todas as coisas também que eu procuro levar, se precisar numa viagem mais longa, né, tentar entre um lugar que você fique 2, 3 dias, lavar e secar ali mesmo, você, e tá com a roupa... Coisa mais fácil do mundo, você vai tomar café, cara, pela manhã, vai tomar vinho na lavanderia, vai lá. Mas, Padilha, vamos lá. Dá o spoiler aí do próximo episódio, o que vai ser, o que não vai ser. Cara, o próximo episódio a gente vai falar sobre perrengues de viagem. Tem vários perrengues aqui. A gente falou do bom, agora vamos falar do outro lado da moeda, né? Mas antes da gente falar desses perrengues, vamos mostrar os nossos livros aí, nossas dicas de leitura. Eu, por exemplo, trouxe aqui esse guia visual da Folha de São Paulo. Eu acho muito bacana você usar, porque ele é super ilustrado, né? Fala de comida, fala de cultura, né? Eu, quando fui para a Alemanha, né? Às vezes que eu fui para a Alemanha por causa de cerveja e tudo, né? Esse guia aqui foi fantástico. Não só esse, eu tenho vários aí. Mas esse daqui, tá? Essa é uma dica do, tá? Beleza, gente. A gente
falou sobre o perrengue, né? Mostramos o que a gente gosta de ler e tal, para se atualizar. Mas antes da gente encerrar, eu queria finalizar aqui perguntando para o Luizão, tá? Luizão, uma dica tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas uma dica que eu queria que você desse de uma iniciativa social, tá? Eu acho que vale a pena, nesse momento, aí, a gente falar disso também. Cara, eu vou dar, na verdade, 2 dicas, são bem interessantes. Uma é o seguinte, a gente faz o Bazar do Bem todo ano. O Bazar do Bem, Marcelão, a gente faz junto lá. É uma festa junina que acontece no Monte Líbano. É uma barata a festa, super estruturada e tal. E é da Casa São Francisco de Assis, que eles têm uma creche. Então, essa festa é para angariar fundos para essa creche. Nesse momento de pandemia, a gente não vai ter a festa, por exemplo, uma cervejaria vai isso, a gente vai, parte dos lucros a gente vai dar para a instituição. Então, vai estar lá nos créditos, a Casa de São Francisco de Assis, ela está pedindo, evidentemente, assim, patrocínio para fazer lives, patrocínio, uma série de coisas para poder ter a possibilidade desse recurso de uma forma diferente, de uma forma digital, enfim, eles estão criando mecanismos para as pessoas ajudarem sem aglomeração e sem ter a festa, né? Os caras são bem legais. Ali em Laranjeiras, a Casa São Francisco de Assis, é uma instituição séria, entendeu? Ali na Rua Alice, ali quando você sobe, entendeu? Pum, é bem interessante. Vou dar uma olhada aqui perto de casa. Ali em cima, ali tem um casarão bonito, bacana e tal. Aí a gente vai ter os créditos aqui, tudo direitinho, são os caras muito sérios e tal. E tem a Conchinha, que é a Samantha, que ela é amiga de uma grande amiga nossa e a gente tem ajudado ela sistematicamente todo mês. Ela faz quentinhas para a população de rua e ração para os animais de rua e os animais do pessoal de rua. Os pets do pessoal de rua. O pet do pessoal de rua. Então, assim, cara, e eles fazem as quentinhas muito bacana, eles postam as quentinhas. Cara, tem variedade, tem nutricionista envolvido. E, cara, olha só, é R$6,50 cada quentinha, entendeu? Então, o que você faz? Dá 50 quentinhas, dá 100 quentinhas, dá 30 quentinhas, dá 2, enfim. Cada um dá o que pode. Não é dinheiro, é alimentação de alguém, né, gente? Alimentação de alguém. Você só vê lá, R$6,50, vou dar 10 quentinhas. Ok, vou dar 5, enfim. Semana que vem aí sobrou um pouco mais, dá mais, enfim. Dá mais, enfim. O que acontece? E ela está fazendo uma ação também com os hotéis estão ajudando, mas ela sempre pede para a gente também ajudar as pessoas físicas e tal. E é uma instituição bem séria. Então, a Samantha, a gente tem ajudado todo mês com esse crédito e a gente vai colocar também nos créditos, entendeu? E ela é uma pessoa... Depois vocês procuram os links na descrição do vídeo, isso. Procurar aqui na descrição do vídeo que vocês vão encontrar aí o link para ajudar nessas iniciativas. Gente, queria agradecer muito vocês aí, né, da gente estar fazendo esse podcast, o podcast da WCATS. Então, queria desejar para vocês aí, né, uma ótima semana aí, que vocês se cuidem, né? Jimmy, a gente tem aquele desafio, né, para saber qual não esqueça. São 7 vidas, mas apenas um erro nesse vídeo. Quem identificar o erro vai ganhar uma cerveja 7 vidas da WCATS. Falem aqui nos comentários do vídeo, tá? Escrevam aí. Então, quem acertar qual no próximo episódio a gente vai contar qual quem acertar vai ganhar 7 vidas, tá? Vai ganhar 7 vidas. E o próximo episódio promete, né? Porque perrengue é muito bom. Depois que passa, é muito bom de contar. Em hipótese nenhuma percam o próximo episódio. Todos os nossos perrengues de viagem dos nossos 4 interlocutores. Valeu, gente. Brigadão. Valeu, gente. Continue em casa. Quem puder ficar em casa, continue em casa. Ajude o próximo.
E cuidem-se, hein? Beijão pra vocês. Aí, vamos firme, vamos pra frente. Fica todo mundo bem, gente. Valeu. Aí, ó, minha máscara que quem fez foi uma querida Luciene Biasoli, dos gatinhos. Tá de cabeça pra baixo? Não. Agora... tava certo, você virou de cabeça pra baixo. Agora tá aí, ó. Bacana. Maneiro. A minha máscara tá... Eu tive que ir na rua, lavei ela. Um abraço, gente. Tchau, tchau. 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 Bom final de semana.